Então, na apostila, a partir da página, eu vou começar a corrigir a partir da página 5, que começam as questões, tá? Então, por exemplo, aqui tem a questão, considerando-se apenas o título do texto, é possível inferir que... Eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para que vocês acompanhem. Então, considerando-se apenas o título do texto, é possível inferir que o respeito aos direitos dos animais para o autor exclui o respeito aos direitos dos seres humanos e vice-versa. Senhores, daí a Então, apostila? é a apostila. Tá. Tá? É o segundo item que tem que ser marcado. Número 2. A ideia presente no título Direito dos Animais, ou você, ou a cobaia, é sustentada ao longo do texto, justifique. Então, aqui, Sim. de acordo com o texto, sim, tá? O autor sustenta que para se garantirem a segurança e a vida dos seres humanos, é possível banir ou até mesmo diminuir as pesquisas com cobaias. Então, é possível sim, e ao longo do texto ele demonstra isso, para garantirem a segurança. Sim, é possível. O autor sustenta que, para se garantirem a segurança e a vida dos seres humanos, é impossível. Não, impossível. Falei errado. É impossível banir ou mesmo diminuir as pesquisas com cobaias. Aqui ele quer dizer o quê? Que a pesquisa em relação, os testes em relação às cobaias é impossível. Vai ter que, como por Tem que ter exemplo, testes vivos para determinar as vacinas, fazer os testes das sim, vacinas. É isso que tá falando isso, no então texto. não vai. Teste no Isso, ser então humano. É teste no ser humano, seu então vai idiota. você no lugar, você vai, Vai lá. Professor. entendeu? Então, para que os humanos não sejam sacrificados, então existe, é claro que existem situações que podem ser feitas de forma que não seja pesquisada, sejam testados os animais, que não sejam testados animais, mas há casos que não, por isso que é impossível, a palavra impossível aparece na resposta, que nem todos, né? Vai acontecer isso. Oi. Falando de teste animal, teve uma menina que ela se inscreveu, não sei. Ela ficou no lugar dos coelhos. Mas capaz que eu ia fazer um negócio desse, acha? Tá, então, todos responderam? Todos responderam aqui presencial? Então, vamos. 3. Em um artigo de opinião, o primeiro parágrafo tem a função de introduzir o assunto. Isso pode ser feito com um breve relato de fatos atuais que provocam o articulista a escrever. Que fato recente motivou Isaías Wall, sei lá como fala esse nome, a escrever esse artigo? Uma campanha contra o uso de cobaias em testes de laboratório. Isso, foi motivado por campanhas em todo o mundo pelo fim dos testes de laboratórios em animais. Então, ocorreu uma campanha, tá? Pedindo o fim do teste em animais. Letra B. Qual a tese do autor a respeito do tema em debate? A tese do autor é de que os cientistas e os centros de pesquisa são retratados de forma exagerada, o que causa preconceito e desconfiança das pessoas com relação à ciência. Não precisa nem ir muito longe, né? Vocês podem ver em relação à questão da vacina, né? Várias notícias, várias pessoas falando mal da vacina. E aqui aparece algo similar, né? A tese do autor é de que os cientistas e os centros de pesquisas são retratados de forma exagerada, o que causa o preconceito e desconfiança das pessoas com relação à ciência. Vocês podem ver, mas há doenças que tinham sido erradicadas
e elas voltaram. Por quê? Porque os pais não estavam vacinando os seus filhos, tá? Por conta dessa descrença em relação à ciência. Voltou a aparecer doença, tá? Que já não existia no país. Todos responderam essa? Coloquem aí. A tese do autor é de que os cientistas e os centros de pesquisa, a tese do autor é de que os cientistas e os centros de pesquisa são retratados de forma exagerada, vírgula. O que causa preconceito e desconfiança das pessoas com relação à ciência. Esse A tem crase, tá? Então, vocês podem ver que tem... eu vejo alguma coisa relacionada à vacina contra a Covid, e eu já vi gente falando o seguinte: a única certeza que nós temos é em relação ao vírus, em relação à doença. A doença existe e matou muitas pessoas, né, no mundo. Então, porque a gente acaba encontrando o caso de pessoas que tomaram a vacina, foram contaminadas e também vieram a óbito. Mas é que a doença que é a certeza, o vírus é a certeza, né? Agora, cada pessoa vai reagir de forma diferente. Vocês precisam pensar que existem as variantes. Então, você acaba estando imune em uma variante, mas em outra, dependendo da vacina que você tomou, não. Tá? Então, o que a gente precisa ter em mente é a certeza, é o vírus. Agora, o que a gente puder fazer para contribuir que não ocorra contaminação é o ideal. Tomando a vacina, caso entre nos grupos, né? Por exemplo, eles estão vacinando em grupos específicos, né? Daqui um tempo, vocês também serão vacinados. Agora eles estão aplicando só a segunda dose, para aqueles que já foram vacinados. Mas provavelmente semana que vem já vão estender para mais pessoas, depois dos 30, eu acho que é 33, dos 30, 31, 32, por aí. Letra C. O articulista é um articulista apropriado, o Isaías? É um articulista apropriado Sim. para debater o uso dos animais como cobaias? Explique sua resposta. Sim, porque ele é um pois ele é profissional. formado no assunto. Isso, ele é formado no assunto. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês em relação à vacina, eu não tenho informação para isso. O que eu falo é o que eu leio a respeito, o que eu vejo a respeito. Eu não tenho informação para isso, né? Agora, por exemplo, esse articulista que vocês leram o texto, ele tem formação na área. Ele entra na parte da pesquisa do Instituto Butantan, por exemplo. E ele é professor de uma universidade de medicina, do curso de medicina. Tá? Então, sim, porque ele, além de ser professor de medicina em uma respeitada universidade, ele está ligado a um dos mais importantes centros de pesquisa e produção de vacinas do Brasil, o Instituto Butantan. Posso mudando aqui? Ele era um professor de medicina de uma universidade, está ligado a um importante centro de pesquisa e produção de vacinas do Brasil, o Instituto Butantan. É chuva? Ai, que beleza. Tá, acho que começou a chover aqui, esfriou mais 5 graus. Aqui nós temos. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. A imagem que se quer passar é a de que os cientistas são indivíduos sádicos que usam e matam cobaias inocentes. Há até quem descreva os centros de pesquisa como campo de concentração repleto de instrumentos de tortura para animais. Letra A.
As expressões são indivíduos sádicos e matam cobaias inocentes exprimem o modo como os ativistas definem os cientistas de acordo com o autor. No trecho há quem descreva o centro de pesquisa como campo de concentração repletos de instrumentos de tortura para animais, enfatiza a discordância do autor. Travou só pra mim? Ah, travou pra mim também. Pra mim também. Vixe, Kaká, não vai ter Letra A aula é o hoje. terceiro Ah, item e letra B é o segundo. Não entendi. nada não, professora, que a senhora tinha travado. Oi? É. A senhora tinha travado, professora. Tá, mas vocês acompanharam a letra A e a letra B? A letra B tá no negócio ali. Então. Sim, acompanhei. Letra B é a Tava segunda travado e a como letra A é a sempre. terceira. Letra A é a terceira e letra B é a segunda. 5. O artigo informa que Pasteur abriu o cérebro de cães saudáveis e injetou o vírus da raiva 25 vezes sucessivas em coelhos. A referência ao cientista e a informação detalhada sobre seus procedimentos foram uma boa estratégia argumentativa de Isaías? Justifique sua resposta. Sim, porque foi um Sim, bom porque ele argumento, não foi? demonstra, Sobre as vacinas. ele demonstra inclusive o sofrimento dos animais, antes de explicitar o que este foi realmente necessário para salvar a vida de uma criança e de muitas outras pessoas depois, tá? Vocês fizeram? Isaías projeta uma imagem de lucidez e objetividade na análise dos fatos, o que é recomendável em uma argumentação. Então, o que ele disse? Ele disse que o coelho sofreu, né, nessa pesquisa, né, o animal que estava sendo testado, mas isso foi necessário para o quê? Para salvar a vida de uma criança e de muitas outras pessoas depois. Número 6. A respeito do modo como Isaías procura defender sua tese e convencer o público, assinale alternativas corretas. O autor demonstra os benefícios alcançados por meio dos testes em animais, segundo item. O autor desqualifica as iniciativas das pessoas que lutam pelo fim dos testes em animais, penúltimo item. E o autor se declara a favor do humanismo, último item. Oi? A 5? Sim, porque ele demonstra sim, porque ele demonstra estar ciente de todos os aspectos da questão, inclusive o sofrimento dos animais, vírgula, antes de explicar que este foi realmente necessário para salvar a vida de uma criança e de muitas outras depois. Segundo, quarto e quinto. Ponto. Isaías projeta uma imagem de e objetividade na Entende? em uma argumentação. Quando você vai escrever um texto, você precisa ser objetivo. Né? Ele foi objetivo, ele reconhece que existe o sacrifício desses animais, né? Mas que foi necessário, colocou o motivo de ser necessário. Né? Posso mudar já? Questão 7.
Releia o seguinte trecho. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. Que vocábulo a palavra que retoma? Retoma a palavra pesquisas. Nenhuma das pesquisas que deram origem. Então, essa palavra, ela retoma. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que significa isso, essa retomada, a palavra com função de retomar um termo anteriormente expresso. Está dentro do conteúdo pronomes relativos. O que ele estabelece função diferente, tá? Ele é função gramatical e classificação morfológica. Então, por exemplo, o que ele pode ser, por exemplo, um pronome relativo, como ele também pode ser uma conjunção integrante. Então, precisa ser analisada o quê? Analisado todo o período, para vocês verificarem qual seria a função desse que, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, retoma a palavra pesquisas. 8. Releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. Em apenas uma das etapas de pesquisa com vacinas, é possível dispensar o uso de animais, injetando o agente da doença numa cultura de células em vez de aplicá-lo no organismo das cobaias. Essa técnica é mais rápida, eficaz e econômica, mas, infelizmente, não pode ser usada em todas as etapas da pesquisa. O uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população vacinada, assim como preservar a segurança de substâncias que compõem os medicamentos. Então, aqui no texto, ele já fala isso. Ele fala que existe já técnica que não precise utilizar os animais, mas há ainda uma etapa em que é necessário o uso dos animais. Oi? Eu não sei se pode. Por quê? Faz o seguinte, não fecha totalmente, deixa um pouco aberta. Letra A. Qual o efeito obtido pelo articulista como o uso do advérbio infelizmente? Que Ele traz uma conotação de menos duro. Ele não... Pode falar, Murilo. O que você ia falar? A minha resposta eu coloquei assim, que ele não gosta, mas é verdade. Mas é necessário. Isso mesmo. Então, ele soa menos duro, parecendo lamentar o destino dos animais de laboratório. B. O Murilo, ele colocou assim, ele não gosta, mas ele ainda considera necessário. É aquela história, o mal necessário. Soa menos duro, parecendo lamentar o destino dos animais de laboratório. Letra B. Mesmo após o uso desse termo, que a expressão reforça a tese do autor? É indispensável. Letra C. Indique outras duas expressões sinônimas, ou seja, que poderiam realizar o mesmo reforço da opinião. É fundamental, é imprescindível, é essencial. Tá? Podem colocar qualquer uma das... Na verdade, pede duas, né? É fundamental, é imprescindível, é essencial. Pode ser insubstituível? Pode. Indispensável e insubstituível são bem parecidas. Número 9. Há 40 mil anos, os animais viviam, em média, 28 anos. Hoje vivem mais de 70. Esse é um argumento de prova concreta, fundamentado em dados estatísticos, tá? Vocês podem ver que eles colocaram a estimativa de idade, 28 anos, e colocou em que período acontecia essa estimativa. Então, são dados estatísticos. Quando vocês colocam número, percentual, coisas do tipo, são dados estatísticos, tá? Número 10. De que modo o argumento de prova concreta, indicado no exercício 9, poderia apresentar ainda mais credibilidade?
se ele colocasse Ampliando algum as instituto. informações? Ele amplia a informação, mas em que sentido? Ele teria que colocar o órgão de pesquisa, o responsável pela pesquisa, o estudo científico, o instituto que ocorreu a pesquisa, tá? São essas informações que dão maior credibilidade ao texto, tá? Então, coloquem aí. O argumento seria fortalecido caso algum instituto, vírgula. Seria fortalecido caso algum instituto, vírgula, estudo científico ou órgão de pesquisa fosse responsável, caso algum instituto, vírgula, estudo científico ou órgão de pesquisa fosse responsável pelo dado numérico apresentado. Tá? Então, para dar credibilidade ao texto, é necessário que coloque informações como essas, tá? Dados estatísticos, o instituto que foi feita a pesquisa, o responsável pela pesquisa, a formação dele, tudo isso acrescenta como forma de dar credibilidade ao texto. Releia o seguinte trecho. A ciência não pode ser refém da histeria de grupos fanáticos, pessoas que colhem assinaturas em defesa dos animais usados em laboratório, mas são insensíveis aos seres de sua própria espécie, que precisam de ajuda. Letra A. Qual a expressão escolhida pelo autor para se referir aos opositores da realização de pesquisas com animais? Grupos fanáticos. Grupos Se você fanáticos. pertencesse a um desses grupos, como preferiria ser chamado? Aqui vocês poderiam colocar defensor dos direitos dos animais ou ativista, tá? Pode falar. Professora, eu não ia querer ser chamado de nada, porque em primeira mão eu não ia participar disso. Mas daí eu coloquei, tipo, grupos protestantes, porque, sei lá, é a coisa que veio na minha cabeça. Tá. É defensor dos direitos dos animais ou ativista. É que quando ele coloca grupo fanático, ele acaba exprimindo a opinião dele, né? O que ele pensa a respeito dos ativistas. É E uma meio que forma tipo de ser ataca menos ela. objetiva. Ele tecnicamente também. ataca. Mas ele ataca, só que ele argumenta, ele fala que eles estão em defesa do grupo dos animais, mas é contra o próprio grupo. Ele, mesmo atacando, ele traz a argumentação como que eu posso dizer? Né? Quando ele fala que o ativista ele briga por uma causa, que é a causa dos animais, mas está, de certa forma está contra o grupo no qual ele pertence. Número 12, a respeito do modo como Isaías conclui seu artigo, podemos dizer que ele reafirma sua tese e contra-argumenta o ponto de vista dos defensores dos animais. Então, ele contra-argumentou o ponto de vista dos animais e reafirmou a sua tese. Primeiro item. 13. A ordem ficou B e A, tá? Sem essas pesquisas em animais, quem se arriscaria a ir à farmácia? É um método de prova fundamentado em exemplo cotidiano. Do cotidiano que nós podemos fazer. Nós precisamos tomar remédio, nós vamos na farmácia. Só que para existir esse remédio, ocorreu uma pesquisa em cima disso. E foi pesquisado em animal. Qual que ficou a 12 que eu perdi? A 12, deixa eu colocar aqui, é para o primeiro item.
No dia 6 de julho de 1885, um garoto de 9 anos chamado Joseph Meister foi salvo da raiva depois que Pasteur injetou o vírus atenuado da doença no pequeno paciente, letra A. Então, salvou a vida dessa criança. Então, B e A. Então, aqui ele colocou como um argumento de prova concreta. Não, de um fato histórico. Oi. É quando, por exemplo, a pessoa é atacada por um animal, e esse animal ele tem raiva, né? Ela precisa tomar as vacinas da raiva. Só que para existirem essas vacinas da raiva, ocorreu uma pesquisa em cima disso. Então, animais foram sacrificados por conta dessa pesquisa. E as vacinas de animais? Tipo assim, quando teve um cachorrinho, você vai fazer para vacinar. Aham. Eles foram testados em outros animais? Provavelmente. Não existe outra forma, entendeu? Aqui no próprio texto diz que já existe, só que tem a etapa específica que ainda precisa testar no animal. Por exemplo, a nossa ciência já evoluiu. Então, por exemplo, por isso que não dá para você ser extremamente radical em certo ponto, né? Existem produtos de cosméticos e tudo mais que lá no próprio frasco, na embalagem, já fala, esse produto não foi testado em animal. Já tem a marca. Então, existem formas de você, por exemplo, você poder usar um produto que não foi testado em animal, mas você ser radical ao ponto de não usar nada, entendeu? Aí você vai deixar de salvar a vida do seu filho por conta do seu radicalismo, né? Então, tem muitas coisas, assim, de alguém da sua família por conta do seu radicalismo. Eu não faria um negócio desse, jamais, entendeu? Mas cada cabeça é uma sentença, né? Professor, se não é sabendo mais, você sabe o quê? Eu não sei. Aqui no texto, eu estou falando que está escrito no texto. E existe, era uma das questões aqui que apareceram do exercício para vocês responderem. No texto dizia que... Cadê? Onde que está? Na questão número 8. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacinas é possível dispensar o uso de animais. Em uma das. Como foi feita, eu não sei. Mas, na sequência, ele coloca o seguinte, só que o uso do animais, só que ainda não é possível que em todas as etapas não seja testado em animais. A número 15 é a letra. Número 4, eu pulei a 14? Deixa eu ver aqui. A número 14 é que advérbio Isaías utilizou para apresentar a conclusão de seu artigo. Enfim. Enfim, tudo junto, tá? Aí, na número 15, é para vocês enumerarem. Professora, A ordem ficou 4. Oi. eu acertei toda a numeração. Nossa. Muito bem. 4, Feliz. 1, 6, 3, 2, 5. 4, 1, 6, 3, 2, 5. Todos fizeram? 4, 1, 6, 3, 2, Isso, 4, 1, 6, 3, 2, 5. Número 16. Escreva o referente. O referente é a que palavra tá? Então, ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para outro. Ele está se referindo a Pasteur. Então, vocês têm que colocar ele e o referente, Pasteur. Seus é de quem? De Pasteur. Então, ele e seus, o referente é Pasteur. Tá? Letra B. Até hoje, a vacina contra a raiva é testada em ratos para verificar se não restou nela nenhum vírus que possa induzir a doença ou provocar efeitos colaterais.
Nela está se referindo a quem? A Vacina. vacina. Então, nela, na vacina. Letra C. Em apenas uma das etapas uso de É o animais, agente da doença. do uso de animais injetando o agente da doença, o agente da doença. Pode falar, Karina. É pra colocar, tipo, nela e um traço. Isso. Você vai colocar ele, traço, Pasteur, seus, de Pasteur. B, nela, na vacina, lo, o agente da doença. Agora, a atividade que a Ana fez, Ana Clara, né, Ana Clara? Eu só fiz a do cachorro, muito bonito. Do cachorro também. Eu fiz a do cachorro e a do porquinho. Se você ama um, por que come o outro? Porque Aí nós nem temos aqui convém a linguagem verbal e não verbal, né? professora, eu nem como bacon, 17. professora. Isso é mentira. Ah, eu nem gosto de bacon também. É, 17. Qual a opinião divulgada nessa campanha publicitária? A opinião de que não se deve comer nenhum animal. É nenhum. Não é escolher. professora, Professora, mentira, eu não compartilho. a única questão que eu coloquei aqui, professora, eu coloquei ali na 17, direitos dos animais, tá certo? Não. Você vai dizer qual é a opinião divulgada na pesquisa. Tá? Então, a opinião, qual que é a opinião? Que não se deve comer nenhum animal. Oi? Hã? Nada que venha de origem animal. Nada. Nada não é só ingerir, não, tá? É usar produto que tenha sido, por exemplo, nada. É radical. Eles querem total. que a gente, Aí o que seja eles vegano. fazem? Eles comem jaca e falam que jaca é carne. Aonde? Professora, eles querem que a gente seja vegano? A fruta é carne. Eles fazem uma carne. Eu sei, mas imagina. Ai, cruz. Eu também não gosto de jaca, não. Deus o livre. Ui. 18. Qual o argumento lógico utilizado para convencer o público? Gente, vamos rapidão aqui, senão vai enrolar. Qual o argumento lógico utilizado para convencer o público? O argumento é de que não existe distinção entre os animais. Ou seja, não há sentido em proteger os chamados bichos de estimação e explorar os demais. A argumentação ali está correto, não está errado. Só que o que eu falei para vocês é uma questão cultural. Na nossa cultura, o cachorro Tipo, na Índia, e o eles não gato, comem por vaca, exemplo, eu são acho. considerados animais comédicos. Domésticos. Não comem. Mas lá na mesmo. China eles Na Índia fazem não comem. espetinho. Eles cultuam a vaca. De cachorro. Eles faziam isso na época da guerra, né, Murilo? Então, por isso que eu falei que é uma questão. E a China não come mais cachorro, é proibido por lei. Mas come gato ainda. Murilo, eles usavam isso então é isso que eu na estou. guerra. Estuda Só um falar, pouquinho, por favor, gente. né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Por que você não estuda antes Por de isso que eu falar estava comigo? falando. Dá licença, só um pouquinho. Eu não quero que vocês polemizam por conta dessa questão. Não, tudo bem. Olhem só. Eu estou falando da questão cultural. Cada país tem uma cultura diferente, então eles, por exemplo, em algum país, por exemplo, não come, eles cultuam a vaca, tá? Outros lugares, lá na China, eles comem tudo. Por quê? A população é imensa e não tem
não é como o nosso país, que existe uma riqueza, vamos falar, em relação a alimento, né? Que consegue ainda abastecer a população. Então, na cultura deles, eles comem tudo. Na nossa, não. Na nossa, come isso. Para a gente já é algo absurdo. E para eles é normal. Tá? É questão cultural. Então, o que eu estou falando em relação ao porco e ao cachorro? O cachorro é considerado para algum membro da família gostam da carne de porco e as pessoas que não comem por conta da região, inclusive. E tá tudo certo, tá? Só que aqui nessa propaganda, o que eles estão querendo dizer? Que não existe não tem como existir essa distinção. Eu não como cachorro, mas eu como porco. E eles são animais iguais, né? Então, qual o argumento lógico utilizado para convencer o público? O argumento em relação à propaganda, não é em relação ao que nós pensamos, tá? O argumento é de que não existe distinção entre os animais, ou seja, não há sentido proteger os chamados bichos de estimação e explorar os demais. Para eles, não tem diferença, é tudo animal, é tudo igual. Para nós, tem, né? Por isso que é o argumento em relação ao texto, não é em relação ao que nós pensamos. A pergunta é bem clara, tá? Se tivesse aqui, qual é a sua opinião em relação a isso? Aí vocês colocariam a opinião de vocês. Não existe distinção entre os animais. Ou seja, não há sentido em proteger os chamados bichos de estimação e explorar os demais. Número 19. A linguagem não verbal do texto também é persuasiva. De que modo se procura convencer os leitores por meio da imagem? Pela emotividade, demonstrando filhotes com expressão de fragilidade. Então, os dois, eles mostram a fragilidade, tanto o cachorrinho quanto o porco. Você vê pela carinha do cachorro, né? E o porco também. Ele tá tristinho aqui. Coragem. Eu não teria, não. Apesar de gostar muito de um porco, mas eu não teria coragem de matar o Pro, porco e comer. tem como ter um porco. Eles são chamados de mini porco no Brasil, só que você tem que ter uma licença. Sim, eu já ouvi falar. Então, demonstra fragilidade, tá? Pela expressão dos animais que apareceram na propaganda. 20. Caso a campanha fosse veiculada em uma rede social, qual seria a reação das pessoas? Explique sua resposta. Aqui, vocês colocariam como seria a reação das pessoas. Porque teria o grupo das pessoas favoráveis e teria o grupo das pessoas contra. Aí entraria naquela discussão, né? Que não é a ideia fazer isso na aula, tá? Então, aqui, provavelmente a campanha geraria polêmica, porque uma grande quantidade de pessoas costumam curtir e compartilhar vídeos e imagens simpáticas de animais. Além disso, nas redes sociais, muitas pessoas com opiniões diferentes têm acesso às publicações. Logo, certamente, haveria tanto comentário a favor quanto contra, foi o que eu acabei de dizer, tá? Então, provavelmente, haveria polêmica dos grupos favoráveis e contra. Coloca do jeito que eu falei. Provavelmente haveria polêmica. Provavelmente, vírgula, haveria polêmica. Em relação aos grupos que são contra e a favor. Ou a favor. Aí vira aquela guerra de internet. Tá? Aí, pessoal, tá na hora de iniciar outra guerra no Twitter, sabe? 21. Releia o trecho a seguir. Se você ama um, por que come o outro? A quem a campanha se dirige nesse trecho? Qual a intenção? Com qual intenção essa pergunta foi feita? É aos leitores em geral, tá? Ele provoca reflexão nos leitores no que diz respeito aos animais. Tá? Ele provoca a reflexão
nos leitores no que diz respeito aos animais. Você vai poder repetir, professora? A campanha se refere aos leitores em geral. Ponto. A pergunta tem o objetivo de provocar uma reflexão nos leitores, vírgula, no que diz respeito aos animais. Refletir a gente reflete, mas eu não vou deixar de comer meu porquinho, não, com limão e mandioca. Mas aí você não come carne de porco, eu sempre como. Mas você pode ver o próprio animal. Você pode ver o próprio Professora. animal. Os cachorros de casa ficam enlouquecidos quando a minha mãe, por exemplo, faz frango. Eles ficam loucos. É tipo um canibalismo? Praticamente. Não, Não é a mesma espécie, né? Mas Prof, eles ficam enlouquecidos. E o cachorro, ontem eu não dei, eu sempre dou, né? Comidinha para ele. Não pode, mas eu dou. Aí o que ontem ele fez? Eu não dei para ele. E ele estava lá atrás de mim, querendo, e eu não dei. Eu falei para minha mãe, foi culpa sua, você fez pouca carne, aí faltou, não deu para dar a sobrinha para ele. Eu sempre dou, e ele só fica perto de mim. Mas, assim, eu vi o corpo morrendo, eu filmei o corpo morrendo, professor. Eu não queria estar filmando o corpo morrendo. E meu pai tirou a cabeça do corpo. Eu não gosto de ver essas coisas, não. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu também não. Professora, esse ditado aí do. Eu vi uma vez o meu tio limpar a paca, que é animal, como que fala o nome? De caça, né? Paca, esses bichos do mato são de caça. Eu comi aquele negócio. Eu só comi porque não tinha outra coisa para comer. Para mim, é o que eu falo, que os olhos não veem, o coração não sente. Eu gosto já prontinho na panela, quentinha, aí eu como. Mas o bicho de caça eu não Esse gosto. ditado aí é pra quem tomou um chifre. Também. Eu não gosto, não, de ver essas coisas. Depois o cachorro fica cheirando e não vê o sangue da galinha. Duas galinhas ainda ficam lá penduradas. Daí vai lá, esquece uma bacia enorme de água quente e debate as coisas. Professora, se você for ver tudo antes de ser preparado, você não vai comer nada. Não vai mesmo. Por isso que eu gosto Nada. de chegar já na hora do almoço. ô prof, Sou boba nem nada. Pode falar. de onde que esse tipo de pessoa assim que não come Onde que animal, tá? elas tiram sua fonte de proteína? De onde que elas tiram proteína Foi- se não tem animal? Se Ó, não tem carne? Vegetal. Muitos. Mas nem sempre. Tem gente que fica doente porque fica anêmica, inclusive. Onde que está esse material de Pô, vocês? por que produção você você acha de disse que- antes de falar comigo? Terminar a aula. Vou tirar proteína do vegetal. Murilo? Pode. Eu estou procurando aqui o Tem material. Não proteína estou no encontrando vegetal? aqui. Não, não. Eu Tem. acho que- Eu acho que na planta carnívora tem, né? A proteína é na carne, né? O ovo Não, ele sim, tem isso eu sei, proteína, mas o No ovo vem de vegetal onde? tem. Então, Da no galinha? vegetal eu não lembro não. Se tem, não Então, sei. é considerado, tipo, um É porque feto, o Lucas falou que feto tem morto. Ó, proteína no eu vegetal. não estou achando a tela para compartilhar, tá? Do material. Eu vou fazer o seguinte. Qualquer coisa, Não. vocês tiverem. Não, mas você tem ferro. Não, sim, outras coisas sim. Ó, página número 4, produção de texto.
Em grupos, comentem as ideias do artigo para que existe a liberdade de expressão. Parafraseando. Um dos integrantes do grupo pode atuar como escriba e registrar a nova apresentação do texto. Essa daqui é pessoal, tá? Hã? Página 2. Ai, eu pulei, disfarça. Página 2. Eu estava lá na 4 já. Registre nas linhas a seguir a sua interpretação do texto não verbal apresentado. Deixe claro em que sentido a imagem pode ser relacionada à liberdade de expressão. Observando a imagem, o que vocês conseguem falar a respeito da imagem? Pode. Questione, eu não tenho direito de falar. Por que o cara não tira a fita da boca? Porque é uma forma de mostrar que ele não pode se expressar. Tá? E vocês podem ver que tem o sinal de reticências aqui, para mostrar isso, né? Então, você vai dizer que o homem está sendo tolhido de sua liberdade de expressão. Por meio do quê? Do sinal de X na boca dele e também o sinal de reticências, né? Que não dá para saber o que ele quer falar. Eu não sei onde está esse material, não. Queria compartilhar a tela, eu acho melhor, mas Professora, não estou, você não vai compartilhar a tela? não estou conseguindo encontrar aqui. Eles mudaram o material aqui no Positivo On, não estou encontrando. Não vou compartilhar, não. Tá? Então, número 1 é pessoal, tá? Essa número 1 é pessoal, vocês têm que responder. Número 2, qual é a função sociocomunicativa do texto? É a exposição do ponto de vista do articulista. Coloquem aí, quem não fez. É a exposição do ponto de vista do articulista sobre a necessidade de existir liberdade de expressão. É pessoal, número 1. Ontem eu tava meio filósofo, professora. Eu coloquei umas palavras assim, em outro sentido, tipo, assistir a um mundo sem caos. Nossa, eu tava muito filósofo ontem. Ontem não, segunda. Que é assim, assistir no sentido de ajudar. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, coloquem aí, a principal função desse texto é a exposição do ponto de vista do articulista sobre a necessidade de existir liberdade de expressão. Número 3. A que público o texto se destina? O que foi? A que público o texto se destina? Qual público que é? Se dirige ao público jovem, formado por estudantes, tá? Acostumados com a informalidade presente na internet. Você vai poder repetir, professora? É dirigido a um público jovem formado por estudantes. É dirigido a um público jovem formado por estudantes, acostumados com a informalidade. Acostumados com a informalidade. Número 4. Logo no início do texto, o autor usa uma expressão popular para definir liberdade de expressão. Que efeito o emprego dessa expressão teve sobre você? Compartilhe sua resposta com algum colega. Não teve efeito? Tem sim. Coloquem assim. O uso da expressão não é comum nesse tipo de texto. Quem que é esse, Felipe? Deve ser do 7º. Não. Não é comum nesse tipo de texto. Número 5.
Porque o texto, para que exista a liberdade de expressão, pode ser categorizado como artigo de opinião. Coloquem aí. Contextualização para situar o leitor sobre o assunto. Coloquem aí. Contextualização para situar o leitor sobre o assunto. Posicionamento do autor com relação ao tema. Argumentação ou justificativas para sustentar a tese. Todos responderam? Coloquem aí. Contextualização para situar o leitor sobre o assunto. Posicionamento do autor em relação ao tema. Argumentação ou justificativas ao longo do texto para sustentar sua tese. Professora, Pro, Pode falar. eu caí um pouquinho e eu perdi. Em que parte a senhora tá? Número 5. Coloque aí, contextualização para situar o leitor sobre o assunto tratado. O autor, tá? Então, primeiro, ele contextualiza. Segundo, ele vai se posicionar diante da tese dele. E através desse posicionamento, ele precisa argumentar ao longo do texto, justificar a sua tese, tá? Para dar sustentação. Porque se ele coloca uma argumentação fora ali, sem propósito nenhum, ele não vai ter credibilidade o texto. Tá? Então, contextualização para situar o leitor sobre o assunto tratado, posicionamento do autor em relação ao tema, argumentação ou justificativa ao longo do texto para sustentar a tese, entre outros. Número 6. Qual é a tese defendida pelo articulista? A liberdade de Ele defende expressão? a tese. Isso. O articulista defende a tese da ampla liberdade de expressão, incluindo-se o falar bobagens. Da ampla liberdade de expressão, incluindo-se o falar bobagens. Professora, o legal é que o texto ele começa ali com a parte. Eu não sabia que eles podiam colocar isso. O quê? Então se tá puxando, pode falar, né? É que aquela partezinha bem no começo, faz tempo, li alguém que prezo dizer é liberdade de falar merda. Assim, E na verdade ele colocou negócio na apostila. Mas não é um palavrão. Não, então. E ele colocou entre aspas. Né? Isso. Então, olha só, quando ele coloca aqui que ele defende a ampla liberdade de expressão, incluindo falar bobagens, ele mostra o seguinte, essa questão. Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Então, se eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar, inclusive, bobagem. Né? Então, ele fala isso. Aí, eu tenho bobagens, né? Agora, a sequência diz o seguinte, vírgula. Bem como a aceitação do direito de alguém dizer algo que desaprovamos, desde que exista um diálogo e discussão com certo nível de civilidade. Então, ele aprova o falar bobagens aqui, ele aprova o falar bobagens, e ele diz o seguinte, que as pessoas precisam aceitar a opinião do outro e existir essa civilidade. A questão é, gente, a questão não é você concordar com aquilo que o outro fala. Concordar é uma coisa, respeitar é outra.
Você pode não concordar, mas você respeitar o outro. E a mesma coisa, a pessoa que você discordou, né? Que você não concordou com aquilo, ela precisa ela pode não concordar com aquilo que eu penso, só que ela também deve respeitar. É uma via de mão dupla aqui o negócio, né? E o que acontece na internet hoje? O discurso de ódio, porque as pessoas não aceitam a opinião da outra. Aí acontece muito isso. Eu não gosto de tal coisa, eu pego, vou lá, detono a pessoa, né? Eu detono a pessoa. E quando a pessoa vai revidar, ela não aceita. Acontece muito isso, tá? Então, aqui ele pede para que exista um diálogo e discussão com certo nível de civilidade, inclusive. Número 7. Qual é o posicionamento do articulista com relação ao tema? O objetivo de melhorar o mundo, com o objetivo de melhorar o mundo, vírgula. O autor defende o diálogo franco, aberto, não empregando o discurso de ódio ou de pregação ao crime. O objetivo dele. Livre da ideia de que existe uma verdade única, discutível e imutável. Então, ele não acredita nessa verdade única e imutável, tá? Então, coloquem aí, com o objetivo de melhorar o mundo, vírgula. O autor defende diálogo franco, isso, franco, vírgula, aberto, vírgula, não empregando o discurso de ódio ou de pregação ao crime, vírgula, livre da ideia de que existe uma verdade única, indiscutível e imutável. Oi? Fala onde você parou. Vírgula. O autor defende o diálogo franco, aberto, não empregando discurso de ódio, de pregação ao crime, livre da ideia de que existe uma verdade única, indiscutível e imutável. Então, quer dizer, o que significa indiscutível? Isso, que não discute, que não se discute. Então, todo o assunto, ele coloca que pode ser discutido, que nenhum é indiscutível. Número 8. Número 8, vocês vão ter que enumerar aqui, tá? É o 1, por raciocínio lógico. 2, senso comum. 3, exemplificação de ilustração. Você já falou a 8? No argumento... Não, eu estou falando agora. No número 8, na número 8, tem o número 1, por raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico que apareceu no texto? É a parte que fala: a liberdade consiste em aceitar o direito de dizer mesmo aquilo que desaprovamos. Não está errado, mas o problema é que essa definição avançou tanto que veio a abranger a ideia inteira do que é. Onde que está esse negócio? Está no primeiro parágrafo. Vocês podem grifar no texto, tá? Grifem no texto e coloquem no observação na questão da número 8. Não, aí só vocês fazem assim, coloquem um sinal de... Isso aqui é colchete, né? Aí eu esqueci. Fugiu da minha cabeça. Isso. Aí você coloca lá, argumento por raciocínio lógico.
No primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo vocês destaquem a partir de essa ideia até perdeu de vista. Destaque. Perdeu de vista. Deixa eu fazer um negócio aqui. O primeiro argumento está no primeiro parágrafo. Argumento por raciocínio lógico. Você vai destacar a partir de essa é uma ideia difundida até perdeu de vista. Eu vou colocar aqui. Por raciocínio lógico, né? Você jura que a caneta escreve. Caramba. Por raciocínio lógico. Aí depois, o senso comum. Os lados podem se desviar, até mesmo se desprezar, mas o fruto melhor da liberdade de expressão é melhorar o mundo. Deixa eu ver onde que está isso daqui. Deixa eu ver aqui. Segundo parágrafo. Tá. Nas duas últimas linhas do segundo parágrafo. Os lados podem se digladiar, até mesmo se desprezar, mas o fruto de liberdade de expressão é melhorar o mundo. Aqui nós temos o item 2, que é de senso comum. E o último item de exemplificação ou ilustração. Escrevo isso sobre o impacto da morte de um menino de 13 anos. Está no último parágrafo. Vai até cadeia. Começa no último parágrafo e vai até cadeia. Onde que está a cadeia aqui? Tá, daí escreva até cadeia? É. Eu só preciso... vai lá na Alemanha, lá no outro parágrafo. Até a outra página. Professora, já volto. Eu vou marcar aqui, vou colocar como que é para vocês fazerem. Vou colocar lá no grupo, tá? Porque aqui, na resposta, eles colocaram reticências e tal. Quem não fez dessa forma, pode deixar do jeito que está feito, tá? Mas tem que ser o argumento correto. Se o argumento ficou correto, pode deixar do jeito que vocês fizerem. Fica para escrever do lado, é de quê? O outro é de senso comum. Esse é de exemplificação ou ilustração. Está lá no finalzinho desse parágrafo. Professora, Oi. se não der Pode tempo falar. da senhora explicar o conteúdo novo, não vai ter tarefa, né? A gracinha. Não, mas ó, faz sentido o que eu falei? Faz. Faz. Mas eu Então. só estou falando gracinha por conta da sua preocupação de não ter tarefa. Lógico. Não estou Sempre falando tem que que não faz sentido. A gente sempre tem que se preocupar com o mais importante. Não é que você não quer fazer tarefa, né? Professora, hoje tá frio. Se
você está em casa, não precisou vir para a escola. Não Mas veio de moto, não é culpa- tomando vento não na é cara. culpa minha que eu não fui pra escola, professora. Professora, eu prefiro ir de moto no frio chovendo do que ficar do lado do Lu. Hã? Ô, Murilo, vamos parar com isso, hein? Pode parar. Pode parar. Pronto, eu mandei no grupo, tá? Quem perdeu alguma questão, depois fala para mim que eu... Porque, às vezes, por conta da internet, né? Não conseguiu acompanhar. Na número 9, é pessoal, tá? Entre os argumentos apresentados no artigo, qual lhe parece ter maior poder de convencimento, por quê? Eu colocaria o último argumento, por exemplificação ou ilustração. Por quê? Porque aqui ele contextualiza, ele fala como que aconteceu na França, na Alemanha, tá? Então, vocês podem colocar o argumento por exemplificação, de exemplificação ou ilustração. Que ficou no quarto e quinto parágrafo. Não, quarto parágrafo. Não é quinto, é quarto. Ah, é quarto e quinto. Isso. Então, coloquem aí no argumento de exemplificação ou ilustração no terceiro e no quarto e quinto parágrafo. Só. No argumento de exemplificação ou ilustração, quarto e quinto parágrafos. Isso é pessoal, tá? Estou falando o que eu considero mais... Porque senso comum é o que todo mundo diz. Ou maior parte diz, né? Agora, quando eu justifico colocando elementos relacionados à nossa história, eu contextualizo, dá mais credibilidade ao texto. De exemplificação ou justificação. Não, ilustração. Não sei o que tem a palavra justificação na minha cabeça. Quarto e quinto parágrafos. Número 10. Releia a primeira frase do texto, observando a intertextualidade nela explícita. Faz pouco tempo, li alguém que prezo dizer que liberdade de expressão é a liberdade de falar merda. O articulista cita a fala de alguém que ele preza, mas não informa quem é essa pessoa. Mencione alguns possíveis motivos da omissão. Cara, como que porque você vai deve ser um colocar o nome de parente ou uma pessoa familiar. no texto? Professora, Às vezes é uma pessoa não conhecida, né? É parente ou familiar. Então, aí não é legal aí você preservar colocar a o nome da identidade, pessoa. né? Pô, Preserva a identidade, isso. Então, vocês podem colocar em relação a essa questão, a preservação da identidade dessa pessoa. Agora, se fosse uma pessoa que falou esse tipo de coisa e foi noticiado em rede nacional ou internacional, aí já foi falado mesmo, né? Tem vídeo para comprovar, tem manchete de jornal comprovando, aí já seria outra coisa. Agora, quando é algum familiar, alguém mais próximo nosso, que não foi divulgado em lugar nenhum, você deve preservar a identidade dela. Foi interessante você ter colocado essa questão de preservar a identidade. Vou fazer o quê? Número 11 é o tópico, tá? Quando ele fala platônico. O platônico é aquilo... É o possível. Impossível. O impossível. Mas aqui não tem impossível. O tópico é o mesmo que impossível, o Lucas. Não estou falando que é o impossível. O tópico número 11, tá? Número 12. Meninas. E isso porque o fruto admirável de poucos séculos de liberdade de expressão é aquela coisa dificílima chamada diálogo que levou nossa sociedade a ir na democracia e na qualidade de vida, bem mais longe do que Professora? qualquer outra. Só um pouquinho.
Então, não vamos reduzir esse eixo central da liberdade de expressão a seus aspectos secundários, nem deixemos a pregação do crime sob o seu manto. Letra A. A que aspectos secundários de liberdade de expressão o autor se refere? O discurso de ódio e a incitação ao crime, como aspectos secundários de liberdade de expressão, tá? A incitação ao crime como o discurso de ódio e a incitação ao crime como aspectos secundários da liberdade de expressão. Quais seriam os aspectos principais? Os aspectos secundários são discurso de ódio e incitação ao crime. Quais seriam os aspectos principais? Eu falei para você, Ana Gabriela, na hora que eu li o seu texto final, a parte final de produção. A democracia. Então, os aspectos principais seriam os avanços democráticos e os científicos que propiciam uma melhora na qualidade de vida. Vai. Tá? Então, coloquem assim, aspectos secundários, 2 pontos. Aspectos secundários, 2 pontos. Discurso de ódio e incitação ao crime. Coloca ponto e vírgula e coloque depois aspectos primários, 2 pontos. Aspectos primários, 2 pontos. Avanços democráticos e científicos que propiciam uma melhora na qualidade de vida. Deixa eu poder repetir, professora. Eu parei em avanços. Professora, aonde? É possível? Aonde utópico. Borracha tá longe. Para com isso. É utópico, tá? Tá, obrigado. Platônico vem lá de Platão, né? Então, Platão já falava sobre isso. Quando diz assim, o amor platônico está relacionado ao quê? Ao amor impossível. Por isso que eu falei impossível e acabou confundindo. O Diogo perguntou se era possível. Eu falei, não. Possível é o oposto, tá? Como que eu falei? Aspectos secundários, 2 pontos. Discurso de ódio e incitação ao crime. Aspectos primários. Avanços democráticos e científicos que propiciam uma melhora na qualidade de vida. Letra B. O que o articulista quer dizer com a expressão sob o seu manto? O manto, ele teria a ideia de cobrir absurdos com o discurso de ódio e pregação ao crime, e a pregação de crime. Que propicia uma melhora na qualidade de vida. Letra B. Uma metáfora na qual a liberdade de expressão usaria um manto. Uma metáfora na qual a liberdade de expressão usaria um manto. Manto entre aspas, tá? Uma metáfora na qual a liberdade de expressão usaria um manto. Vírgula, com ele, vírgula. Uma metáfora na qual a liberdade e a pregação de crimes. Número 13. Reescreva o título do texto sem o artigo A e analise o efeito de sentido dessa omissão. O A, a omissão do A, do artigo A, generaliza o termo liberdade, tá?
Coloquem aí. A omissão do artigo A generaliza o termo liberdade de expressão. Vírgula. Por outro lado, vírgula. Dá ao título maior concisão. Ô, professora, não é só para escrever a frase e tirar uma? Se eu puder repetir, professora. Calma aí, só um pouquinho. Para reescrever. Como que é? Porque existe liberdade de expressão? É só para fazer isso? Então, pode ser. Isso aqui seria a explicação, na verdade, né? Então, o que quer dizer? Coloca aí, reescreve. Para que existe liberdade de expressão. O que significa essa omissão? Essa omissão generaliza o termo liberdade de expressão, tá? E sem esse artigo, ele vai trazer o quê? Maior concisão, energia e até dramaticidade. A letra B, propõe outro título para o texto, comentando sua sugestão com o colega. É pessoal. Número 14. O texto para que existe a liberdade de expressão foi escrito em língua padrão, porém, em alguns momentos, o autor adotou uma linguagem coloquial. Quais são os momentos mais informais do texto? É falar merda, bobagem, tá? Podem colocar essas duas palavras, é o suficiente. Vejam bem também. Ó, falar merda, falar bobagem, vejam bem. Vejam bem traz mais proximidade do leitor ao texto. É só falar merda e bobagem? E vejam bem. Se a expressão pouco tempo no primeiro parágrafo fosse trocada por alguns meses, o verbo fazer seria flexionado? Justifique sua resposta. Não. Por que não? Porque é impessoal. Correto. O verbo fazer, ele é impessoal, indicando o tempo decorrido. Não existe fazem anos que não vejo, por exemplo. O correto é faz, quando indica tempo decorrido. O verbo é impessoal, ele só fica no singular. Não existe sujeito à oração. Quando tem sentido de haver também. E a 16 é um esclarecimento. Marquem X aí, um esclarecimento. Eu já vou dizer para vocês. A número 8 da página... Como ficou a 15, da professora? página 17. A número 15 é o verbo fazer, ele não vai para o plural porque ele é impessoal. A 17, questão 17, página 8, é para vocês fazerem, tá? Vocês podem ver que tem o passo a passo. Comece o texto reproduzindo a tese do artigo, exponha também a tese é sobre o que ele fala. Qual que é o ponto de vista que ele vai defender? Mas aí é a opinião do autor? Comece o texto, você vai começar o seu texto reproduzindo a fala dele. E a partir da fala dele que você vai escrever o seu. Exponha também a ideia popular sobre liberdade de expressão. Observe que essa ideia se expandiu tanto que perdeu o sentido. Aí vocês podem dar exemplo à internet. Ela expandiu tanto, o que virou a internet? Um lugar onde as pessoas ficam brigando, né? No segundo parágrafo, escreva sobre o eixo que sustenta a liberdade de expressão, citando exemplos, como exemplo, a democracia e os valores éticos e políticos. Ressalte a necessidade de as pessoas dialogarem. No terceiro parágrafo, aborde, então você vai pegar, cada parágrafo e vai falar sobre, entendeu? Você vai ler esse texto, já leu. Você vai falar a respeito de cada um desses parágrafos. Tá, mas eu posso usar a minha opinião? Sim. Mas a partir da leitura do texto. Você vai confrontar o texto e a sua opinião, entendeu? Eu vou pegar aquele texto e escrever minha opinião sobre aquele A partir daquilo que você leu. Uhum. Então, cada parágrafo eu escrevo, eu acho sobre uma Isso. Por isso que está, ó. Segundo parágrafo, terceiro e conclusão. Faz sentido esse negócio. Não.
Lógico que não. Lógico que faz, quer dizer. Ó, aqui, ó, primeiro, você vai começar o texto reproduzindo a tese do artigo. Qual? Você vai parafrasear, é como se você fosse reescrever o texto dele. Ó, com base no roteiro a seguir, escreva um artigo de opinião sobre esse assunto, parafraseando o texto dele. Você vai parafrasear, então você vai falar a respeito de cada parágrafo. O que foi dito em cada parágrafo, você vai reescrever. Mas eu vou usar as palavras. Sim. Tá? Aí vocês fazem, quem não fez, tire foto e mande para mim. Tá? Agora vocês vão pegar lá a parte de produção não, a parte de gramática tem o item coesão referencial, que eu vou falar com vocês. Tá? O que é a coesão referencial? É através dessa coesão que o seu texto dará, como que eu posso dizer? Sentido, trará sentido. Tá? Basicamente, é isso. Quando nós falamos em texto dissertativo, argumentativo, por exemplo, um dos critérios de avaliação é a coesão e a coerência, tá? Então, no capítulo, na página 2 do caderno de atividade de vocês, tem a definição da coesão referencial, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Calma aí. Esse aqui dá para compartilhar. Chama-se coesão o conjunto de ligações estabelecidas entre ideias, palavras, frases e parágrafos de um texto. Então, o que eu faço? Eu utilizo pronomes para ligar para se referir a uma palavra que já foi dita. Lembra da questão lá que falava de Pasteur, que era para vocês colocarem aqui o referente, que era o Pasteur? Quais eram as palavras que estavam retomando essa palavra? Que era ele, e depois seus, estava falando dele, ele era o referente, tá? Então, eu posso utilizar pronomes, eu posso utilizar conjunções que trarão essa coesão ao meu texto. Então, é o conjunto de ligação estabelecida entre ideias, palavras, frases, parágrafos de um texto. Então, ao longo do texto, terão palavras que, combinadas, trarão essa coesão. Diversos elementos coesivos promovem essas ligações. Quais são? Sinônimos. Eu sempre coloco em produção, o bimestre passado não deu tempo de eu fazer com vocês, mas, por exemplo, quando ocorre muito a repetição da palavra, eu digo, substitua por sinônimos, porque senão fica sempre falando a mesma palavra. Vai o texto inteiro, são 30 linhas, nas 30 linhas tem a mesma palavra. Acontece muito isso. Então, é preciso conhecer quais palavras eu posso substituir para que tenha sentido o texto, para que não mude o sentido do texto. Então, eu posso substituir por sinônimos, pronomes pessoais, pronomes oblíquos, demonstrativos, possessivos e relativos. Todas essas palavras que foram listadas aqui, elas pertencem à classificação morfológica, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome possessivo e por aí vai. Coesão referencial consiste, sobretudo, na retomada de informações ou palavras mencionadas anteriormente, que são os referentes. Então, Pasteur, que apareceu no texto de vocês, ele era o referente. E tinham palavras que foram listadas na sequência que se referiam a ele. Aí não tinha também aquela questão, eu não lembro, deixa eu ver aqui. Nela, que se referia à palavra vacina. Então, pelo contexto, você consegue identificar que nela retoma a palavra vacina. E o agente da doença, esse pronome oblíquo, retoma o quê? O agente da vacina, que é o referente. Evita-se assim, só um pouquinho, Murilo, que o texto se torne repetitivo. Essa é a ideia. Você utilizar essas palavras para que o seu texto deixe de ser repetitivo. Pode falar, Murilo. Eu ia falar
o protegê-los, o los, ele é classificado como? Pronome Não. oblíquo. Ah, tá. Professora, Valeu. É eu não pronome entendi. oblíquo, só que existe uma regra que diz o seguinte: palavras que eu vou utilizar o pronome oblíquo, qual que vai ser a função dele no texto? Ele vai ter função sintática de objeto direto ou objeto indireto. Então, quais seriam os pronomes que teriam a função de substituir uma palavra com função de objeto direto? O, a, os, as. Objeto direto. Lhe, lhes, objeto indireto. Agora, o lo, eu falei que é pronome oblíquo. Onde que ele entra? Ele vai entrar por uma questão gráfica mesmo, de escrita. E na regra diz o seguinte: verbos terminados em R, Z e S, eu coloco o hífen e acrescento o L após o, a, os, as. Então, procurá-lo. Eu vou procurar alguém, tá? Então, essa é a função, tá, Murilo? Ô, Lucas, você falou que não entendeu o quê? Cadê? Peraí, deixa eu ver. Na verdade, a coesão é só algumas coisas que eu estou falando. A coesão em relação referencial. A coesão referencial. O referencial é o quê? É a palavra que eu retomo. O referencial é a palavra. E eu utilizo palavras que estão relacionadas a ela, a esse referencial. É chamada de referente. Então, quais são as palavras que eu posso utilizar para retomar esse referente? Sinônimos, pronomes pessoais, pronomes oblíquos, possessivos ou relativos. Professora, então coesão é uma coisa que... Assim, o que é coesão? A coesão são palavras que eu combino num texto e trazem sentido. Então, coesão Isso. é literalmente um modo de encurtar o texto. Para não ficar repetindo palavra. De encurtar, não. De Evitar não repetição. repetir palavras. De não tornar um texto redundante. Isso. Basicamente é isso. Não, mas repetir Porque palavra, daqui a pouco eu assim, vou falar para vocês qual que Professora, já é volto. um dos itens que nós utilizamos, que são os pronomes relativos. Nós utilizamos os pronomes relativos justamente por isso, para evitar repetição, senão só fica o texto assim, que. Ou assim. Entendeu? Pode falar. Ô, Murilo, tá atrapalhando. Aquela parte que falou que tinha coisa com pronome, Z, S. Ah, tá. É que os verbos, se eu falo assim, fazer, né? Fazer alguma coisa, fazer a tarefa de casa, por exemplo. Aí eu não posso substituir a tarefa de casa, porque eu já falei no período anterior. Aí eu vou colocar fazê-la. Por quê? Porque o verbos terminados em R, Z e S, eu elimino o R, o S e o Z, né? E eu coloco o hífen e acrescento o L antes de o, a, os, as. O a, os, as vai se referir a gênero e número. Eu estou falando da tarefa. A tarefa não é singular? Feminina? Então, lá. Agora, se fosse tarefas, fazê-las. Se fosse exercícios, fazê-los. Se fosse exercício, fazê-lo. Então, quando eu combino esses pronomes oblíquos aí, de acordo com o termo que eu me refiro. Se o termo estiver no masculino, plural, eu preciso de um pronome oblíquo no masculino, plural. Se o termo estiver no feminino, singular, eu preciso de um pronome oblíquo feminino, singular. Basicamente isso. Isso é uma regrinha é mais como que eu disse, regra gráfica, né? Tem, por exemplo, tem verbos terminados em M ou ON, ão aí, eu preciso colocar após o verbo, eu tenho que colocar N e depois os pronomes oblíquos. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu retomo esse item aqui na hora que eu for corrigir, tá? Porque são regrinhas gramaticais que eu preciso falar para vocês. Então, basicamente, a coesão referencial é utilizada para... Vocês combinam palavras, utilizam palavras para substituírem outras que já foram mencionadas, que são referentes,
para não existir repetição no texto. O texto repetitivo, ele se torna cansativo, fica feio, inclusive, tá? Além disso, a coesão referencial pode antecipar termos que serão apresentados adiante no texto. O problema é este. Eu coloquei o pronome demonstrativo este. E na sequência eu disse qual é o problema. Não temos dinheiro para viajar. Então, quando eu antecipo, eu uso este. Este e eu cito. Agora, se eu citei, depois eu vou usar o pronome, eu coloco esse, tá? O pronome demonstrativo, ele tem essa dificuldade na hora que a gente vai utilizá-lo. Por quê? Porque o este, basicamente, ele tem essa função. Este canetão. Porque está próximo, só um pouquinho, está próximo de quem está falando. Eu, primeira pessoa. Agora, se eu estou falando com o Rurik, eu quero essa apostila. Está próxima com quem eu estou falando. Eu estou falando com a segunda pessoa, Rurik. Então, eu uso essa apostila. Agora, se eu estou falando com o Rurik ainda, mas eu quero aquele estojo com a Ana Gabriela. Então, a função do pronome oblíquo está muito relacionada a quem está falando e com quem está falando ou de quem, tá? O de quem seria a terceira pessoa, ele ou ela, tá? E o com quem está falando segunda pessoa, tu. Então, só que quando eu estou falando de um texto, eu não estou falando de coisas, objetos, eu estou falando do texto. E eu falo, o problema é este, eu estou apresentando o problema. Então, quando eu vou falar sobre, eu uso este. Agora, quando eu já falei e eu quero retomar, né, eu vou usar esse. Tá? Depois, nos exercícios acabam aparecendo questões semelhantes, aí eu retomo. Já está terminando a aula, eu vou só... Aqui, deixa eu ver se é aqui. Não é. Aqui. Os pronomes relativos. Olhem só, prestem bem atenção. Acompanhem na apostila de vocês, os pronomes relativos estão na página... Cadê? 6. Nós temos no quadro ali, diz o seguinte, pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais. Página 6 do CA de língua portuguesa de vocês. Quando eu utilizo o qual e variáveis, palavras similares, mas elas são variáveis em relação ao gênero e ao número, os referentes possíveis são coisas, pessoas e lugares. Então, para coisas, pessoas e lugares, eu uso o qual ou variações. Os quais, as quais e a qual. Tá? Pronome relativo. É o artista, o qual foi premiado. Eu estou falando de pessoa, artista. É a cantora, a qual foi premiada. A qual eu estou usando a qual por quê? Porque está falando da cantora, gênero feminino. Estou falando de pessoa. São as cantoras as quais foram premiadas. Eu uso as quais para concordar com as cantoras, que estão no plural, feminino. Pode falar. Poderia ter exemplo que eu estaria falando de lugar. Campo Grande, o qual... Como assim? Não, mas aí não vai ter sentido a frase, né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu só uso o qual, a qual, as quais e os quais quando for para retomar uma palavra que seja o referente, essa palavra seja coisas, pessoas ou lugares, tá? Aqui os exemplos acabaram aparecendo só em relação a pessoas, mas um exemplo poderia ser um lugar ou poderia ser uma coisa. Que ele pode ser utilizado para coisas, pessoas e lugares. Então, quer dizer o quê? Que para pessoas, coisas e lugares, eu poderia usar tanto o qual e variáveis, quanto o que. O que acontece no texto? Eu só coloco o que. Tá? Que é mais fácil. Ele acaba servindo para muitas coisas, só que eles têm função diferentes, tá? E esse é o problema. Então, aqui, conheço o jovem que ganhou o prêmio.
poderia ser o qual ganhou o prêmio. Eu poderia substituir por o qual. Essa é a obra de arte que custa milhões de dólares. Observe que, nesses casos, a palavra que pode ser substituída por o qual e a qual. Por quê? Lembra que ali, no primeiro exemplo, não poderia usar para substituir coisas, lugares e pessoas? E no segundo exemplo, também poderia substituir coisas, lugares e pessoas? Então, quer dizer o quê? Que há essas duas possibilidades. Eu posso usar o qual ou que. Agora, onde? Eu só posso utilizar para lugares e espaço físico. Aonde? Indica direção. Aonde você vai? Você está andando, você está indicando uma direção. Onde você mora? É lugar fixo. Você fica mudando de lugar? Você mora aqui, depois você está ali? Não, o lugar é fixo, não é? Então, onde você nasceu? É fixo? Oi. Então, tipo assim, se perguntar uma pessoa onde você vai ver errado, né? Você Ah. dizer aonde. Erradíssimo, tá? Porque indica direção. Quem vai a algum lugar. Existe uma preposição aí, para começar a conversa, né? Então, aqui, já chegaram ao teatro onde será o evento. O cujo, cuja, cujos e cujas são pronomes substantivos ou pronomes, tá? Eu não uso cujo os, cujo o, cujos os, cujas as, cuja as. Não existe, tá? É só cujo e a palavra. Então, este é o diretor cujos méritos. Então, a palavra cujo vai concordar com a palavra que vem na sequência, né? Então, diretor cujo méritos. Cujos méritos. Eu estou concordando com a palavra méritos, tá? Ele vai concordar com o substantivo aqui. Ouça a música cuja letra. Não é cuja a letra, é cuja letra. Tenho a foto cujas cores. Tem que ficar no plural para concordar com a palavra cores, que é feminina, plural. O pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse. Então, pensam no pronome possessivo. O pronome possessivo não tem a relação de posse? O pronome relativo cujo tem uma relação de posse, por isso ele concorda com a palavra que vem na sequência, tá? Tem uma foto cujas cores, as cores da foto, por isso cujas cores. E aquele ator foi quem levou o prêmio. Então, quando se referir à pessoa, eu posso usar só para a pessoa quem, tá? Aquele ator foi quem levou o prêmio. Então, eu uso quem só quando for se referir à pessoa. Onde, lugar fixo, né? É lugar e espaço. Quem é só para a pessoa. O qual e que eu posso utilizar para a pessoa, coisa ou lugar. E cujo eu utilizo para substantivos ou pronomes. E ele vai ter essa relação de posse. Portanto, ele precisa concordar com com o possuído, né? Possui, possuidor. Ele lembra aquela relação lá dos pronomes possessivos. Como está terminando a aula de vocês, a tarefa de vocês ficou. Já prestem atenção para depois não ter desculpinha, não. Vocês farão os exercícios da página 2 à página 5, questões 1 a 7. E na sequência, na página 7, vocês farão os exercícios até a página 11. Então, exercícios, página 2 a 11 como tarefa. Próxima aula eu corrijo, tá? Por que tudo isso? Não era só das 7 a 11? Não. Porque a aula ficou de correção e o restante vocês vão fazer como tarefa, tá? E vocês já podem se despedindo. Eu vou colocar aqui. Vou colocar. Podem saindo. Tchau, até a próxima aula.